Rapaz, às vezes eu fico assim analisando como é que realmente as coisas mudam, né? Rapaz, eu conto muita história daquelas pessoas que teriam mais responsabilidade pelas coisas boas do passado, porque hoje a gente percebe que é difícil, às vezes até mesmo não acontece. Tem gente que já está se educando sobre a natureza, porque já tem gente que planta um pé de goiaba, já tem gente que planta um pé de caju, outro que planta um pé de manga, e diversas pessoas já estão se educando. Mas assim que as matas brasileiras começaram a se acabar, eu percebi uma coisa, que eu andei em tanto do lugar e eu via local assim que parece que já tinha sido o lugar onde as pessoas moraram, que o povo chama de tapera. Que eu via assim um pé de limão abandonado, um pé de manga, um pé de amêndoa, um pé de uma planta conhecida como pau-ferro ou jucá, um pé de peão roxo, um pé de peão branco, uma jaqueira, uma laranjeira. Onde a gente vê essas plantas assim, gente, tudo já foi lugar que morou gente, onde vivia bem quieto, pessoas utilizando moradia com a sua família. E aí, com o passar do tempo, as pessoas não tiveram mais acesso à zona rural e foram parar realmente na cidade, viver migrando, onde a gente hoje vê muita gente dormindo em sarjeta, calçada, enrolado de papel, papelão e até mesmo plástico, né? Como eu já vi em diversas capitais brasileiras. Aí eu fico assim parando e pensando, perguntando para mim próprio sem ter resposta. Quem for o dono dessas árvores que plantaram, que poderia estar ali aproveitando os frutos com a sua família, né? Aí geralmente a metade também é porque venderam, não quiseram nada com o serviço, porque trabalhar não é todo mundo que gosta também não. E aí eu me lembro assim que eu já falei poucos aqui através do Kawai sobre a minha avó. Porque eu conheço pessoas, gente, não tem nada a ver com isso, mas eu tenho gente que vejo gente que só fala mais do meu bisavô, o bisavô dele lá, né? Eu falo muito do meu avô porque foi meu chefe, mas eu também falo muito da minha avó. Já contei história aqui através do Kawai, que meu avô transformava as coisas, né, assim, de pior para melhor. Um pé de mandioca para botar a mandioca com a raiz maior. Mas eu não falei também de outras coisas que meu avô costumava adubar. Mas meu avô também preparava garrafada para dar para as plantas. Gente, para ver que diferença, meu avô preparava garrafada para dar para as plantas. E como é que era isso? Era para aguar a planta. Meu avô ele gostava assim de aproveitar mijo de cachorro, mijo de gato, mijo de carneiro, também até mijo de gente, mijo de porco. E também meu avô aproveitava mijo de macaco, aproveitava mijo de raposa, mijo de gado, mijo de égua, tudo meu avô juntava assim e colocava assim dentro das garrafas para botar, para passar vários dias assim guardado, eles chamavam de botar para avinhar. Rapaz, meu avô saía assim no tempo da cuia de cabaça, acho que vocês sabem o que é cabaça, que serviu também como vasilha no passado. Aí meu avô saía assim aguando as plantas, assim, pé de limão, pé de laranja, com essa temperatura de mijo dos que eu falei, né? Do que eu falei aqui agora. Rapaz, eu me lembro que meu avô uma vez inventou fazer um plantio de limão. Rapaz, só de limão, daquele limão comum. E eu ajudando meu avô, porque tudo que meu avô me ensinou eu aprendi. Rapaz, aí não é que meu avô fez mais ou menos 6.000 linhas de limão, do limão comum, que não era daquele limão que chama limão galego e nem daquele limão que chama de limão tanja, era o limão comum. Rapaz, meu avô, nós plantemos tudo num dia, essas 400 linhas de limão. Rapaz, estava na época do verão e aí os pés de limão começaram a morrer e vieram morrendo e ficando só um. Aí meu avô disse, eu vou molhar aqui para aumentar aqui quando ele começar a botar. Rapaz, ele começou a molhar com essa temperatura de mijo. E aí, rapaz, não é que rapaz, porque eu me lembrei de um negócio aqui. Tá bom, mas continua. Meu avô fez a temperatura de mijo e molhava as plantas, rapaz. E aí começou o inverno, começou a chover. E aí meu avô, o pé de limão começou a botar. Mas eu acho que por causa que ele sentiu o clima do verão, botou muita flor, mas só segurou só um limão no pé. Aí ele imaginando como era que ele poderia fazer para preservar aquele limão, porque era só deu aquele. Aí um dia ele me convidou para nós ir apanhar o limão, que o limão estava ficando com a casca amarela e ele acreditava que o limão estava amadurecendo. Rapaz, e o pé estava meio alto, acho que dava assim mais ou menos 50 metros só de altura o pé de limão.
Rapaz, meu amigo, eu digo uma coisa aqui para vocês. Quando o meu avô, lá no Maranhão, tem umas foices tortas assim, mais ou menos assim, ó. Que a pessoa mete aqui, fazer aqui simulação com óculos, mete aqui em cacho de coco assim e puxa para cortar o cacho do coco. Meu avô foi cortar o limão com a foice daquela, cortar só aquele local que emenda lá no pé. Para quando esse limão se tacou no chão. Meu amigo, isso deu um tiro tão grande lá, assim como se fosse um trovão, que passou 6 semanas aquele zoada no mundo aí, e o pessoal, metade ficaram até surdo lá nesse lugar. Rapaz, esse limão pipocou, choveu 5 dias, só água de limão. Tem até lá um igarapé, que ficou a água toda azeda, até hoje o povo tira de lá água para temperar e encher vidro para vender, dizendo que é vinagre desses que vem importado, bota até o nome nas garrafinhas, mas é ainda água de um limão que meu avô adubou. E aí eu me lembro, gente, que individual dessa história aqui, teve também um assunto de umas galinhas da minha avó. Minha avó sustentava muitas galinhas só no milho, aquele milho que tem o caroço vermelho. E a galinha criada no milho, ela tem o sabor da carne assim muito mais gostoso do que a galinha de granja. Rapaz, aí quando foi um dia, eu fui para uma ponta de mato que tinha lá onde minha avó tinha um jussaral, assim na beira de um baixo. E eu prestei atenção às galinhas chegando em casa tudo suada. Porque a galinha, quando ela está gorda, a gente pode pegar ali naquela traseira dela e fazer assim um sistema flexível atrás, que a gente percebe que está grosso ali, que quando não é, a parte da víscera dela, que a gente chama de moela, é gordura ali atrás. E ela fica bem vermelhinha, principalmente criada no milho. E minha avó só criava assim. Como ela domesticava, ela botava medicamento para as galinhas botar muito ovo. E que as galinhas da minha avó, ela botava 50 pintos só no ovo, quando ela tirava, né? Se fosse, botasse menos 4 ovos, era 200 pintos. Mas até só com um ela botava a galinha para chocar, porque dava 50 pintos. Porque minha avó também sabia temperar as coisas para fazer medicamento para a galinha produzir. Rapaz, aí as galinhas estavam muito gordas. Quando eu vi as galinhas vindo lá da beira do baixo, que elas bebiam também lá no baixo. As galinhas vinham tudo molhadinhas, vinha escorrendo água, que vinha um aguaceiro por cima do capim. Gente, eu digo para vocês, parece mentira isso daqui. Vocês acreditam como só porque estava muito gorda e a temperatura do sol, a galinha vinha derretendo e a banha vinha caindo no meio do caminho, que alagou o caminho lá, que ainda atolou 3 carros só na banha da galinha, que nesse tempo eu estava andando carro lá, para ir buscar arroz assim por um centro que tinha e coco, porque antigamente até os cocos de babaçu do Nordeste dava bastante caroço, porque eu mesmo, uma vez brincando com um amigo meu, nós era garoto, lá no interior com um peão que o povo faz de coco para brincar em época de feriado, de Semana Santa. E a gente bate o coco um no outro assim, com uns pedaços de punha assim grande. Rapaz, eu dei uma cocada no peão do rapaz, eu já falei isso aqui outra vez, em outro vídeo. Mas aqui é só para complementar esse assunto aqui, que as galinhas vinham derretendo, as galinhas da minha avó, a banha derretendo dentro das galinhas, mas mesmo assim elas perderam a banha, mas não morreram também não, ficaram foi um pouco magras. Aí a minha avó tinha muito cuidado de dar sal para as galinhas e também água que recupera também. E é isso, gente, porque uma vez eu capinei mais ou menos 15 linhas de mato, isso em questão de segundo, com um peão desses de coco, o peão rodando dentro da roça assim, não ficou nem um pé de mato, até era uma roça de mandioca de um primo meu, sabe? Porque um primo meu também, eu tinha um primo que falava fino, e para você conhecer, quando o seu primo, como tem o meu primo, eu descobri que meu primo já estava ficando com a mão assim mole, não sou contra quem é desse lado não, porque eu tenho meu primo que é assim também, mas ele passa um caminhado diferente, e a fala fica fina. Foi assim que começou com o meu primo, tá bom, gente? Obrigado, boa sorte por vocês assistir mais esse vídeo, tá bom?